Sentados, por favor. A epístola de hoje é do livro da Sabedoria, capítulo 5, de 1 a 5. Os justos levantar-se-ão com toda a afouteza contra aqueles que os atribularam e que só manifestavam desdém em face dos seus trabalhos. Ao vê-los, os maus sentir-se-ão horrivelmente perturbados, pasmando de os ver salvos contra toda a expectativa, e dizendo de si para si, cheios de remorso, com o espírito gemendo, angustiado: estes são aqueles de quem nós antes zombávamos e cobrimos de sarcasmos. Nós é que somos os insensatos, reputando a sua vida uma loucura e a sua morte uma desonra. Eis como eles se encontram entre os filhos de Deus e como tomam parte da herança dos santos. De pé para o Santo Evangelho. Evangelho de São João, capítulo 15, de 1 a 7. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: eu sou a verdadeira vide, e meu Pai é o agricultor. Todo sarmento que não dá fruto em mim, ele o cortará. E todo que der fruto, podá-lo-á, para que dê mais ainda. Vós já estáis purificados em virtude da palavra que vos anunciei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Assim como o sarmento de per si não pode dar fruto, a não ser que continue ligado à videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os sarmentos. O que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será tirado fora como sarmento, e secará, e será enfeixado e lançado no fogo e queimado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e ser-vos-á concedido. Podem sentar-se. Hoje é dia de mais um mártir. É dia de Santo Stanislau, padroeiro da Polônia, bispo e mártir. Ele nasceu em Cracóvia. Antes disso, da gente entrar na vida dele. É impressionante como quando os poderosos, quando o poder que governa vai contra a igreja, o poder espiritual, vai contra um santo, quando um imperador, um rei, um líder do mundo vai contra um santo, é muito fácil fazer um paralelo entre a luta entre a igreja e o mundo. É isso que eu convido vocês para ver agora na vida de Santo Stanislau. Poder temporal contra o poder espiritual. Vocês vão ver que se encaixa como luva. Então, ele nasceu em Cracóvia, no século XI, de um casal piedoso e rico, e nobre. Deus pega muita gente assim, né, na história, para mostrar que a nobreza maior é a santidade, né?
para suplantar isso. E aí, primeiro ensinamento, esse casal era muito piedoso, mas não tinha filhos, os pais dele. E eles rezaram 30 anos pedindo. 30 anos. E aí Deus concedeu, então eles sabiam que esse menino, Stanislau, é difícil falar, se eu falar errado aqui, Stanislau, ele é um presente de Deus. É o primeiro ensinamento. Todo filho é um presente de Deus. Tem coisas óbvias na doutrina que a gente tem que repetir hoje em dia, né? Por exemplo, cachorro não é gente, né? Que animal de estimação não é gente. Que há uma hierarquia, que feminismo tá errado, coisas óbvias. Então, é óbvio dizer, então, mas tem que repetir, o filho é dom de Deus. Sempre repito, tem um salmo que fala, né? Os filhos são a bênção do Senhor. O fruto das entranhas é sua dádiva. Como flechas que um guerreiro tem na mão, são os filhos de um casal de esposos jovens. Feliz aqueles pais que contam as flechas com os filhos, conseguem abastecer o sol já, não sendo envergonhado ao enfrentar seus inimigos junto às portas da cidade. Eu não esqueço esse trecho do salmo. Então, os filhos são a bênção do Senhor. Deus não é obrigado a te dar filho. É outro ponto, né, que tem que ser dito. Né? Hoje em dia, as pessoas se casam por outro motivo, não para ter filho. E aí tomam seus remédios, né? Quando querem, obrigam a Deus a dar um filho como se fosse obrigação de Deus. Não. O filho é uma bênção, um dom de Deus. Deus pode dar um dom ou pode não dar. Pode dar 10 filhos, 20 filhos, pode dar nenhum. Então, o que é o casamento? É ter filhos segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é 10? Tenha 10. É 1? Tenha 1. É 3? Tenha 3. É nenhum? Tenha nenhum. Então, primeiro, rezaram, pediram a Deus essa graça, essa bênção. 30 anos. Como Santa Mônica, né? Pediu para que tivesse um filho de verdade, né? Um filho de Deus, por 30 anos lá, que são Santo Agostinho. Então, sabiam que era um dom de Deus. E esse menino, então, viveu como um dom de Deus. Correspondeu à graça, desde novo. Adolescente, novo. E não só recebeu a piedade dos pais, mas também uma boa educação. Então, estudou ali direito canônico, estudou teologia. Os pais mandaram ele estudar da Polônia para estudar em Paris. E aí, quando ele volta, os pais estão mortos. E aí, ele, com aquela riqueza dos pais, o que ele faz? Ele dá aos pobres. Esse é outro destaque também da vida de Santo Stanislau, cuidar dos pobres, ter misericórdia. Fez o que o seu coração mandava, para também atingir o objetivo que era entrar no mosteiro. Então, no convento, no mosteiro. Então, mas aí, o bispo da cidade, percebendo o dom desse jovem, convida para ser cônego da diocese de Cracóvia e ser pregador e ajudar ali na igreja, já com o intuito de colocá-lo como sucessor. Depois o bispo morre contra o gosto dele, mas ele aceita ser sucessor, ser o bispo então de Cracóvia. Aí nesse tempo tem um rei louco, tirano, e começa a escandalizar, né, a cidade de Cracóvia e o reino dele. E aí Santo Stanislau, claro, chama a atenção do rei, não publicamente, né, apesar do pecado ser público, ele chama a atenção e o rei, claro que não gosta a princípio, mas parece que aceita a correção. Foi toda aparência. Depois ele continua a fazer seus pecados, a imoralidade, tomando esposas de outras pessoas da corte, escandalizando todo o reinado. E Santo Stanislau continua a repreensão. E aí o rei tem um plano, né? Ele pensa, quer barrar, né, essa atitude do bispo.
E aí chama algumas pessoas para fazer uma calúnia contra Santo Stanislau. Santo Stanislau tinha comprado um terreno há um tempo atrás. E aí ele chama esses herdeiros, né, se o terreno fosse vendido, os herdeiros, né, para dizer uma calúnia contra o bispo, dizendo que ele tinha se apossado do terreno indevidamente. Ele comprou um terreno para a igreja, adquiriu esse terreno para a igreja, a diocese, e aí o rei fez com essa acusação, né, essas falsas testemunhas. Ele tinha se apossado de um terreno devidamente. Só que ele não tinha documento para provar, né? Não tinha documento escrito para provar. Tinha testemunhas, só que esses testemunhas estavam com medo do rei. Esse rei não ia... Claro que ia fazer alguma coisa, né? Claro que as testemunhas com medo de serem mortas não quiseram testemunhar a favor do bispo. O bispo ficou sem testemunhas. O que ele fez? Antes disso, antes que eu esqueça, já esqueci, mas lembrando, o bispo excomungou, né, o rei, porque o rei tinha continuado essa imoralidade. Excomungou. E excomunhão, né, a parênteses aqui, excomunhão não é uma punição definitiva, não é a igreja dizendo que quer que a pessoa vá para o inferno. Excomunhão é uma punição grave para que a pessoa se converta. Qual é o objetivo da excomunhão? A conversão do pecador. A conversão do pecador. Por isso que a igreja excomunga. Mas mesmo assim, esse rei não se emenda, então ele tem esse plano. E aí Santo Stanislau, sem chance de provar sua inocência, o que ele faz? Ele diz o seguinte ao rei: daqui a 3 dias, alguém vai testemunhar a favor de mim, vai dizer a verdade a respeito desse terreno. E será nada mais, nada menos que a própria pessoa que me vendeu. Aí o rei riu da cara dele, porque a pessoa que tinha vendido o terreno tinha morrido 3 anos atrás. A pessoa que me deu o terreno, o Santo Stanislau, tinha morrido 3 anos atrás. Ele diz ao rei, e a corte ali: essa pessoa vai dar o testemunho a meu favor, o testemunho da verdade daqui a 3 dias. Foi motivo de zombaria, claro, né? E aí vamos fazer o paralelo com a igreja, né? É interessante essa briga do poder temporal com o poder espiritual sobre o terreno, né? Sobre o campo, né? Você vê que esse rei aí, Boleslau, o nome dele, ele começa a brigar com a igreja, com o bispo, em relação ao terreno. É como o governo, os governantes desse mundo brigam com a igreja para conquistar terreno, né? Eles querem um mundo para eles. E aí subornam as pessoas, né, do mundo para tirar o território, digo aqui, o território espiritual da igreja. Né? E até físico hoje em dia, né? O que nós falamos aqui? Eles tomaram nossas igrejas, né? Chegaram a tomar nossas igrejas, materialmente falando. E aí, qual o nome dessa pessoa que vendeu o terreno para Santo Stanislau? Providencialmente, né, tinha que ser esse nome. O nome dele é Pedro. Né? Aí você lembra do Papa, o primeiro Papa. Como se Santo Stanislau dissesse assim, um nome difícil, né? Já tem um apelido. Se o Brasil vamos botar apelido e acabou. Santo Stanislau, como se dissesse assim: Pedro me deu o terreno, entende? Pedro, eu sou o bispo. Eu recebi de Pedro a autoridade, né? Pedro me passou. O espaço é meu. Pedro vai testemunhar a verdade, tá? Contra vocês, os homens do mundo, que querem tomar o terreno da igreja. Eu adquiri o terreno por justiça.
E Pedro vai dizer a meu favor daqui a 3 dias. Eles riram, né? E 3 dias lembra o quê? A ressurreição do Senhor, né? A ressurreição do Senhor. Quer dizer, vocês me mataram aqui nesse tribunal, vocês inventaram aí, e em 3 dias eu vou ressuscitar. O morto virá aqui e dizer a meu favor. E zombaram, riam. E aí, deu 3 dias, o que Stanislau fez? Começou a rezar. Muita oração, muita jejum, penitência e a missa. Então, nesses 3 dias, rezou muito, fez jejum e celebrou os sacramentos. Aí é um ensinamento, outro ensinamento da igreja para você e para mim. O tripé. Sem esse tripé, você não vai ser santo. É por isso que as pessoas reclamam. Eu não consigo ser santo. Estou rezando todo dia. Estou indo ao sacramento. Você, por exemplo, está indo ao sacramento. É um milagre, né? Hoje em dia. Mas não faz penitência. Geralmente a pessoa não faz penitência. Geralmente a pessoa não gosta de penitência. A pessoa foge da penitência. Não vai ser santo. Aprende isso. Não vai. Tem que ser um tripé. 2 pés não ficam. Tripé. E o jejum, né? É fabuloso, o poder do jejum, né? Então ele desafiou o mundo, poder espiritual, desafia o poder temporal e faz o dever de casa. Ou seja, eu desafiei, mas eu me garanto no poder da igreja, no poder espiritual que foi me ensinado. Oração, sacramento e penitência. Às vezes você não está bem, porque falta uma das 3 coisas. Pode fazer exame de consciência aí. Ou você faz mal, as 3 não valorizam, por exemplo, não valoriza essa missa aqui. A missa está aqui. E muita gente poderia vir, ouço dizer, e não veio. Então não vai ser santo, tá bom? Você sabe que não vai. E aí ele vai, no 3º dia, depois da missa, fechou o tripé aí da santidade, com as roupas de bispo, vai no cemitério e ordena: Pedro, em nome da Santíssima Trindade, levanta-te e vem dar testemunho da verdade. Eu imaginei isso falando com Bergoglio, né? Pedro, sai do túmulo. Em nome da Santíssima Trindade, levanta-te e vem dar testemunho da verdade. Só que Bergoglio não é papa, né? Aí não dá certo. Não dá certo. Não vai funcionar. Mas, aí Pedro levanta do túmulo. Pum. Incrível. As histórias de santos são incríveis. Abre outro parênteses aqui. Abre outro parênteses aqui que eu esqueci de outro detalhe. Vou voltar lá atrás que tem a ver. Antes de não. Guarda esse momento aqui, vou falar melhor. Pedro levanta e vai com o Santo Stanislau até o julgamento lá, o dia marcado, e dá testemunho da verdade para todos espantados, né? Vendo o morto. Disse: o terreno, senhores, sim, senhores, o terreno eu passei a Stanislau. E a reivindicação desse terreno que vocês estão fazendo não é justa. E aí ele vai, volta para o túmulo e diz a tradição e adormece de novo no Senhor. Ele vem só para isso. E aí depois desse milagre, o infeliz do rei, é sempre assim, né? As pessoas são cegas espiritualmente, não se converte. Pelo contrário, né? Ele fica com mais raiva, e manda os soldados matarem o bispo, os seus soldados. Eles tentam por 3 vezes e não conseguem. Por que não conseguem? Uma força misteriosa os impedia.
Aí que eu falo o que eu ia falar ainda agora. Esse mundo maluco, né, não conhece a vida dos santos, né? Essa igreja falsa não conta a vida dos santos. Essa igreja que deixou-se dominar pelo poder temporal, não conta essas histórias maravilhosas. Aí fica as crianças, nossas crianças, adolescentes, vendo esses filmezinhos de magia, né? Para que eu quero Harry Potter, né? Se eu tenho essa vida de Stanislau? Um poder misterioso, né? Se fosse lá no filme, tinha um raio caindo, não sei de onde. Tinha uma força que eles inventam lá no cinema. O poder misterioso impediu que os soldados matassem Santo Stanislau 3 vezes. Uma força, um medo vinha em cima deles, eles não conseguiam executar a ordem. 1, 2 e 3 vezes. E o rei, furioso, ele fala como se fosse incompetente, né? Eu mesmo vou fazer isso. O rei vai. E interessante que sempre no momento que o bispo está celebrando, dizendo a missa, ele vai e mata Santo Stanislau, esse rei Boleslau, durante o santo sacrifício. Não tem morte melhor, né? Que isso. Ele uniu o seu sangue ao sangue de Cristo. É por isso que esse filme de magia não tem sacrifício, né, nesses filmes, né? O final nunca é assim como a igreja faz. Então ele morre, pegam o santo, o rei manda pegar, leva para o campo e esquarteja Santo Stanislau e manda espalhar os pedaços do corpo no campo. Aí de novo o campo, né, o terreno, né? De novo o poder temporal querendo... É muito comum também no poder temporal isso, poder temporal, desligado da igreja, querer botar o terror no nosso terreno, né? Nós estamos vivendo um tempo de terror. Há terror por todos os lados, né? São profetas de Jeremias, há terror por todos os lados. Eles usam terror, querem nos aterrorizar, nós, nossas famílias, né? É um terror que a gente está vivendo. E falar em esquartejar, falar em terror, eu estou abismado. Eu espero que você esteja ligado no que está acontecendo. Uma coisa que me deixa abismado, por exemplo, é o seguinte: essas coisas de podcast, né? Podcasts, eles estão chamando quem para dar entrevista? Coisa que está me abismando, chamando assassino para dar entrevista. Você já viu isso? Esquartejador para dar entrevista, matador para dar entrevista, meretriz para dar entrevista, mulher de vida fácil. O que os jovens vão aprender com essa turma? Isso não é o terror? Você liga lá o podcast do fulano, entrevistador aqui, estamos aqui com nosso entrevistador aqui, que chora ganhar muitos likes e muitas visualizações, é o fulano matador. Não, matei meu pai, eu estava numa prisão, ele contou assim, esse que eu estou me referindo. Estava numa prisão e soube que meu pai foi preso na prisão, na outra prisão, pedi para o agente penitenciário me transferir para matar meu pai lá. Matei. Só que antes eu fui num canto, pedi uma força especial para matar meu pai. E é assim. Aí depois vai lá a meretriz da entrevista. E, ou seja, é o terror no campo, né? Esquartejando. A igreja, eles querem fazer esquartejar a igreja, fizeram, né? Tentaram fazer a igreja falsa, mas a verdadeira não. Se bem que a igreja está esquartejada, né? Que sem o Papa, que nós estamos divididos, né? Esse é outro ponto, né? Dá outro sermão. Estamos esquartejados, porque não tem Papa, não tem a cabeça. O que acontece? O corpo do nosso santo espalhado no terreno, para quê? Para que as feras venham e comam. Só que Deus manda as águias, 4 águias, né? E protegem os membros de Santo Stanislau. Também o sinal da águia, o sinal do poder do alto, né? Que vem ajudar a igreja, poder espiritual, a igreja assistida do alto. A águia é o melhor símbolo para isso. A águia vem do alto, a águia é o animal que voa mais alto, que enxerga mais longe, que vem mais rápido, que ataca a presa eficazmente.
As águias protegeram os membros de Santo Stanislau, não deixaram que as feras tocassem. É a proteção de Deus em relação à igreja. Mesmo, presta atenção, mesmo nós esquartejados, porque não tem papa, nesse sentido, Deus nos protege. Né? Essa coisa horrível, está um grupinho ali, um grupinho aqui, né? Como um prato, né, que se quebra, os pedaços um em cada lado, mas Deus está dizendo, nesse paralelo que estão fazendo na vida, em relação à vida de Santo Stanislau com a igreja, Deus protege a sua igreja, protege os membros. Olha que interessante. Aí uma luz misteriosa convoca os cônegos da Diocese de Cracóvia. Aqui eu vejo Stanislau como o poder do líder espiritual e o cabido ali, né? Como se fosse o Papa e os cardeais. A luz manda que o cabido de Cracóvia se una e vá catando os membros, o pedaço do corpo do seu bispo. Eles juntam cabeça, braço, tudo juntam as partes do corpo e aí milagrosamente eles se colam e não aparece sinal de nenhuma ferida. Isso não é sinal de Deus para nós, né? Ter esperança. Ter esperança, né? Isso tudo vai ser reconstituído. Eu creio nisso. Porque o poder temporal não pode vencer o poder sobrenatural. Senão vamos para o inferno todos nós. O poder temporal tem que se submeter ao poder da igreja. E não foi o contrário que aconteceu, né? O Vaticano II. Eles não entraram na igreja. E aí o corpo foi reconstituído. Que maravilha. Tudo perfeito, sem sinal de cicatriz. E depois disso, muitos milagres aconteceram com esse santo, né? Através de Santo Stanislau. Tantos milagres que os papas posteriores, os papas do momento, começaram já logo declararam santo, né? Declararam santo, depois colocaram o nome dele na liturgia, no breviário, na missa, e até hoje a gente celebra Santo Stanislau. Ninguém ama aquilo que não conhece, né? Então, é impressionante que o padroeiro tem, né, a Polônia, né? Que o povo da Polônia também conheça, né? Agora, né, essa igreja nova talvez nem conheça mais. E valorize, né, esse santo, que nós possamos também, né, ver na história, na vida dele, a nossa vitória, né? A vitória da igreja sobre os homens, a vitória da igreja sobre esses governantes ímpios, esses loucos aí, que pensam que vão ganhar, pensam que vão se dar bem, já perderam, porque Jesus já venceu, ressuscitou. Agora basta a gente, né, entender isso, né? Então, repetindo o que eu falei no início, quando o poder temporal vem contra um santo, se a gente fizer um paralelo com a igreja, a gente vai ver que isso vai encaixar como luva. Como luva. Lutar contra um santo é lutar contra a igreja. Lutar contra um santo é lutar contra o corpo de Cristo, contra um membro de Cristo. Lutar contra um santo de verdade, o poder temporal vai perder. E outra coisa que eu quero lembrar vocês, todo mundo que perseguiu o nosso Senhor Jesus Cristo, todos os perseguidores de Cristo, Pilatos, Herodes, quem mais? Toda essa turma morreram mal, entendeu? Não tem vitória para eles. Isso não conta, né? Não conta o fim dessa turma. Ninguém conta o fim dessa turma. Ninguém conta o fim desses tiranos. Ninguém conta o fim desses filósofos. Essa turma de filósofos malucos aí, que eu aprendi no seminário. Ninguém conta o fim. Fim trágico. Fim triste. Fim vergonhoso. Esses teólogos também, né, do Vaticano II. Fim humilhante. Ou seja, derrota para eles, derrota total. Vitória para nós. Porém, não sem sacrifício, né? Santo Stanislau, com isso tudo, morreu oferecendo sacrifício no Santo Altar.
morreu oferecendo a sagrada hóstia. E assim seja também conosco, né? Tempos difíceis, perseguição, divisão, mas tudo aí na vida de Santo Stanislau, Deus está dando para a gente a esperança, né? Briga pelo terreno, luta de vida e morte, esquartejamento, calúnia, perseguição, mas contrapartida, poder de Deus, águia, força sobrenatural protegendo, e no final, milagres e prodígios, sinais do céu para a sua igreja. Então tem esperança, tem a sabedoria, né? Não seja nécio, não seja cego, Deus está conosco. Valorize o sacramento, valorize a penitência, valorize a oração. E que Santo Stanislau nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pai, Filho